Existe uma pergunta que aparece praticamente em todo lançamento imobiliário. Por que alguns empreendimentos conseguem vender 40%, 50% ou até mais das unidades logo na primeira semana, enquanto outros passam meses tentando ganhar tração? É uma pergunta interessante, porque a maioria das pessoas procura a resposta olhando para o momento do lançamento. Olham para a campanha, olham para o stand, para o material de divulgação, para a tabela de preços. Mas depois de muitos anos acompanhando lançamentos em diferentes mercados, cheguei a uma conclusão. Quando o empreendimento apresenta uma velocidade de vendas acima da média, a explicação raramente está na semana do lançamento. Ela normalmente está no que foi feito antes, porque o lançamento é apenas o momento em que o mercado passa a enxergar um trabalho que já vinha sendo construído há semanas ou meses. E quando essa preparação acontece de forma estruturada, os primeiros dias deixam de ser um momento de descoberta e passam a ser um momento de decisão. Uma característica comum dos lançamentos que performam bem é que eles chegam ao mercado com uma série de etapas já concluídas. Os corretores já tiveram contato com o produto, existe uma base de interessados sendo trabalhada, o empreendimento já começou a despertar curiosidade e a incorporadora já tem uma leitura mais clara de quem é o comprador com maior potencial de conversão. Nada disso garante sucesso. O mercado imobiliário não funciona dessa forma, mas aumenta consideravelmente a probabilidade que o lançamento comece em uma posição mais favorável. Ao longo da minha carreira, observei que muitas empresas tratam o lançamento como o início da operação comercial. Na prática, ele costuma ser a consequência de uma preparação que começou muito antes. E essa diferença de visão normalmente aparece nos resultados. Quando converso com incorporadoras sobre lançamentos, percebo que existe uma tendência de concentrar muita atenção na campanha e pouca atenção na formação da base de interessados. Isso me chama a atenção porque, na prática, boa parte do resultado costuma nascer justamente dessa etapa. Represamento de leads é um termo bastante utilizado no mercado, mas nem sempre compreendido da maneira correta. Muitas empresas acreditam que represar leads significa acumular contatos. Na minha experiência, significa algo diferente. Significa identificar pessoas que realmente possuem aderência ao produto, entender o estágio de decisão de cada uma delas e construir um relacionamento antes da abertura oficial de vendas. Existe uma diferença enorme entre alguém que preencheu um formulário e alguém que já analisou uma localização, faixa de preço, tipologia e condições de compra. Os dois podem estar na mesma planilha, mas dificilmente terão o mesmo comportamento quando o lançamento acontecer. Ao longo dos anos, passei a utilizar uma referência prática para dimensionar essa preparação. Quando as pastas são montadas com qualidade, normalmente observamos uma conversão próxima de uma venda para cada 4 pastas estruturadas. Naturalmente, existem variações de mercado, produtos, públicos, mas essa lógica ajuda a entender uma questão importante. Se uma incorporadora pretende vender 70 unidades em um lançamento de 100 apartamentos, ela não deveria estar pensando em apenas nas 70 vendas. Ela deveria estar pensando na quantidade de compradores qualificados necessária para chegar até elas. Esse raciocínio muda a forma de preparar um lançamento, porque deixa de existir uma preocupação exclusiva com o volume e passa a existir uma preocupação maior com qualificação. E quando observamos os lançamentos que alcançaram alta velocidade de vendas, esse trabalho prévio quase sempre está presente. Quando alguém compra um imóvel pronto, compra algo que consegue ver. Mas quando compra um imóvel na planta, compra uma promessa. E toda promessa gera uma pergunta: posso confiar? É exatamente por isso que existe a ação de AFVM, que significa ativação da força de vendas e mobilização, que se torna uma ferramenta tão importante para o mercado imobiliário. Vender um imóvel na planta nunca foi apenas vender um apartamento. É vender um futuro que ainda não existe.
Por isso, a credibilidade da incorporadora é um dos fatores mais importantes para a decisão de compra. Como destaco no meu livro, vender na planta sempre foi muito mais sobre sustentar credibilidade do que simplesmente construir edifícios. O cliente precisa acreditar que aquilo que foi prometido será efetivamente entregue. O AFVM não é apenas um instrumento técnico ou jurídico, ele representa segurança, representa governança, representa proteção para o comprador. Quando o mercado imobiliário percebe que existe uma estrutura sólida por trás do empreendimento, a sensação de risco diminui e a confiança aumenta. E aqui está um ponto que muitos incorporadores não percebem. Marketing gera atenção, mas confiança gera conversão. O AFVM ajuda a reduzir objeções, fortalece os argumentos da equipe comercial e transmite mais segurança para os clientes, investidores e corretores. E quando a confiança aumenta, a velocidade de vendas também tende a aumentar. Existe ainda um benefício maior. O AFVM ajuda a fortalecer a reputação da empresa, porque uma incorporadora não constrói valor apenas pelo volume que vende. Ela constrói valor pela confiança que inspira, e confiança é um ativo que influencia não apenas o lançamento atual, mas todos os lançamentos futuros. Por isso, o AFVM não deve ser visto apenas como uma exigência operacional. Ele é uma ferramenta estratégica, uma ferramenta que aumenta a confiança do mercado, fortalece a marca da incorporadora e contribui diretamente para o sucesso comercial dos empreendimentos. No final, quem vende um imóvel na planta não vende apenas metros quadrados, vende confiança. Depois da mobilização, chega um dos momentos mais importantes de todo o processo, o meeting. E eu acredito que existe um erro bastante comum na forma como algumas empresas enxergam essa etapa. Muitas vezes o meeting é tratado como uma apresentação institucional, uma reunião para mostrar o empreendimento, apresentar a tabela e distribuir o material. Mas os melhores meetings que acompanhei tinham um objetivo mais amplo. Eles ajudavam a construir convicção. Porque no final de contas, o corretor não vende apenas informações, ele vende confiança. Quando um cliente faz perguntas e apresenta objeções ou demonstra insegurança, a qualidade da resposta depende muito mais da convicção do corretor do que da quantidade de slides apresentados. Por isso, um bom meeting normalmente aprofunda questões que fazem a diferença durante a venda. Qual o perfil do comprador? Quais os diferenciais realmente merecem destaque? Como o produto se posiciona em relação aos concorrentes? Quais objeções provavelmente vão surgir? E quando essas respostas ficam claras, a conversa comercial ganha consistência. E essa consistência costuma aparecer nos resultados das semanas seguintes. Os primeiros dias de lançamento costumam oferecer uma leitura bastante interessante sobre a preparação que existiu antes dele. Não porque tudo precise ser vendido na primeira semana, mas porque os sinais começam a aparecer rapidamente. Quando existe uma base qualificada, ela se movimenta. Quando existe uma força de vendas mobilizada, ela entra em campo. E quando existe expectativa construída, o mercado responde. E isso cria um efeito que costuma beneficiar as vendas nas semanas seguintes. As pessoas percebem movimentação, os corretores percebem a movimentação, os clientes percebem a movimentação e o empreendimento passa a ganhar relevância dentro das conversas do mercado. Por outro lado, quando a preparação não acontece, a incorporadora precisa construir, durante o lançamento, algo que poderia ter sido desenvolvido antes dele. E normalmente esse é o caminho mais lento e mais caro. Por isso, sempre que observo um lançamento com alta velocidade de vendas nos primeiros dias, minha atenção raramente está voltada para o que a campanha ou para o evento de lançamento. Eu procuro entender o que aconteceu nas semanas anteriores, porque na maior parte das vezes é ali que o resultado começou a ser construído. Depois de acompanhar lançamentos durante tantos anos, existe uma conclusão que se repete com frequência. Os empreendimentos que apresentam melhor desempenho na abertura das vendas normalmente
não chegam ali por acaso. Existe trabalho prévio, existe planejamento, existe preparação comercial, existe construção de relacionamento com potenciais compradores, existe mobilização da força de vendas e o mercado costuma enxergar apenas a parte visual do lançamento. Mas quem participa de operações sabe que boa parte do resultado já estava sendo construída muito antes de as vendas começarem. E talvez exatamente por isso que alguns lançamentos parecem tão rápidos para quem observa de fora.